quais são as causas psicológicas que levam as pessoas a responsabilizar sempre o Estado pela resolução dos problemas sociais e econômicos. Todas as pessoas precisam de uma educação que desenvolva a sua autorresponsabilidade pela sua própria vida. Por mais que o Estado possa nos liderar e nos inspirar, ele não tem poder de transformar toda a sociedade se as pessoas não cooperarem com essa transformação. Olá pessoal, eu sou Daniel França e esse é mais um vídeo do canal Psicologia Integral. Dando continuidade à série de vídeos sobre as ilusões que tanto atrapalham a nossa vida, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as ilusões na política, que são decorrência de uma visão superdimensionada que as pessoas costumam ter sobre a responsabilidade do Estado e de uma visão subdimensionada que as mesmas pessoas costumam ter sobre a sua própria responsabilidade individual pelo que acontece na sociedade. As pessoas, em geral, têm a crença exagerada de que os políticos têm o poder de transformar a nossa realidade de modo extraordinário. Isso é reflexo de um baixo senso de autorresponsabilidade, que faz com que as pessoas superdimensionem a importância das eleições. Isso porque elas acabam idealizando que um determinado candidato tem o poder de transformar a sociedade de modo muito marcante, levando as pessoas a brigarem entre si por suas convicções políticas. Nesse contexto, eu considero oportuno falar um pouquinho sobre a história do Estado, para que a gente possa compreender como ele vem evoluindo com o passar do tempo. O melhor livro que eu já li sobre o tema é o livro do sociólogo Franz Oppenheimer, chamado O Estado, que ainda não tem tradução para o português. Segundo esse autor, o Estado, em sua origem, é uma instituição criada para regular a dominação de um grupo vencedor sobre um grupo vencido, protegendo-se contra revoltas internas e contra ataques externos. E essa dominação tem como objetivo regular a exploração econômica do grupo dominado pelo grupo dominante. Oppenheimer analisa a origem do Estado a partir do comportamento e da interação entre os três principais grupos que compunham o mundo primitivo: o grupo dos caçadores, dos pastores e dos camponeses. Os caçadores e os pastores eram grupos nômades. Eles ficavam migrando de território em território e obtinham seu sustento, tanto através do trabalho quanto através da guerra com outros grupos. Já o grupo dos camponeses eram sedentários. Eles se fixavam em um território para extrair da terra o seu sustento. E eles obtinham seu sustento tão somente através do trabalho. Eles não se dedicavam à guerra com outros grupos. Os pastores eram fisicamente mais fortes do que os caçadores. Isso porque eles tinham alimentação mais regular, decorrente do rebanho que eles criavam. Já os camponeses, por não se dedicarem à guerra, eram um grupo mais frágil. E eles eram presas mais fáceis e mais rentáveis para os pastores, que expropriavam grande parte do seu trabalho. Nesse contexto, Oppenheimer afirma que a dominação dos pastores sobre os camponeses foi se tornando menos violenta com o passar do tempo. No início, essa dominação era caracterizada por ataques violentos, dos quais decorriam saques e mortes. Com o passar do tempo, ao perceberem que não tinham condições de resistir aos ataques dos pastores, os camponeses passaram a negociar com eles, entregando voluntariamente uma parte da produção. E Oppenheimer afirma que essa entrega voluntária e periódica é o início da tributação. Mais adiante, os pastores passaram a se fixar no território para que eles pudessem ficar mais próximos dos camponeses. E eles faziam isso geralmente construindo edificações em locais mais elevados, de onde eles pudessem observar e monitorar constantemente as ações dos camponeses.
consolidada a dominação territorial, os pastores passaram a oferecer aos camponeses proteção contra ataques externos de outros grupos. E como entre os próprios camponeses era comum a ocorrência de conflitos que atrapalhavam a produção, os pastores passaram a criar a lei, que serviriam para prevenir e resolver esses conflitos. Além disso, a própria convivência entre os grupos, que se tornou pacífica e tradicional com o passar do tempo, viabilizou a construção de um laço de afetividade entre eles, que é a origem do sentimento de nacionalidade. Portanto, a dominação territorial, a tributação, a criação da lei, a proteção contra ataques externos e a construção de vínculos de afetividade entre os grupos foram os elementos que levaram ao surgimento do Estado. Nesse cenário, a atribuição de proporcionar proteção e de resolver problemas e conflitos internos foi se tornando cada vez mais importante com o passar do tempo, caracterizando todas as outras formas de organização social subsequentes, como o feudalismo e a monarquia. Com a Revolução Francesa, houve mais um avanço histórico, porque o Estado passou a ser democrático, viabilizando-se que todas as pessoas pudessem escolher os seus governantes. E por mais que ainda houvesse a dominação dos detentores do poder econômico sobre os grupos mais vulneráveis, não há como negar que o advento da democracia reduziu o grau de dominação. E na atualidade, a internet e as redes sociais deram ainda mais voz às massas, viabilizando que elas tenham ainda mais recursos para resistir à dominação. Basta perceber que se o presidente da República praticar um ato altamente impopular, basta que milhões de pessoas reclamem nas redes sociais para que no mesmo dia ele mude de ideia. E diante disso vocês podem me perguntar: Daniel, para que serve toda essa análise histórica? Em primeiro lugar, eu quero demonstrar, a partir da nossa história, como nós nos encontramos em processo evolutivo. E tanto a sociedade quanto o Estado estão em evolução. Além disso, eu quero ajudar a dissolver a visão romântica, idealizada, de que as grandes transformações sociais virão necessariamente através do Estado. Por outro lado, eu entendo que negar a força e a importância do Estado na nossa vida também não me parece uma visão muito equilibrada. A propósito, no âmbito da sociologia e da economia, existem em geral duas grandes visões em relação ao Estado. A primeira visão é de que o Estado não resolve absolutamente nada, de que ele só atrapalha e que quanto menos Estado, melhor. A segunda visão é que cabe ao Estado resolver todas as grandes questões da sociedade. No meu pensamento, tanto uma quanto outra visão são extremistas, e eu vou apresentar aqui nesse vídeo uma visão intermediária que me parece mais equilibrada. Em primeiro lugar, é importante que a gente reconheça a importância do Estado. Isso porque o Estado é a parte da sociedade responsável pela administração do bem comum, do lugar comum. O que seria da sociedade se não houvesse o Estado para cuidar do patrimônio público, das praças públicas, das rodovias, da educação e da saúde pública? Além disso, o Estado pode ser também um líder, que pode nos inspirar a sermos melhores, a pensarmos mais na coletividade. E além disso, o Estado também ocupa um papel fundamental para regular a sociedade e restaurar o equilíbrio em situações excepcionais, como ficou muito claro na crise econômica de 2008 e atualmente na crise do coronavírus. Por outro lado, por mais que seja importante o papel do Estado de restaurar o equilíbrio em situações excepcionais, é fundamental que a gente se conscientize de que o Estado não tem o poder de transformar a realidade sozinho. Isso porque a realidade é composta pelas ações e relações de todas as pessoas que compõem o mundo social. Portanto, se os problemas na sociedade são provocados pelas pessoas, as próprias pessoas precisam se conscientizar e se autorresponsabilizar pelos impactos das suas ações na coletividade.
Além disso, com a desmaterialização da moeda, ficou cada vez mais difícil que o Estado controle a economia em razão da volatilidade que é gerada por essa desmaterialização. Portanto, se os problemas econômicos são gerados ou acentuados pelos comportamentos das pessoas, as próprias pessoas precisam se conscientizar e buscar colaborar para promover mais equilíbrio e mais construção no campo econômico. Nesse particular, eu posso dar dois exemplos muito simples. O primeiro exemplo refere-se à pobreza e à desigualdade social que não são provocados pelo Estado, mas sim pelas ações de todos os indivíduos da sociedade. Tal como eu falei no vídeo sobre as leis da prosperidade financeira, as pessoas causam a desigualdade social na medida em que elas não se preocupam com o equilíbrio das trocas dinâmicas. Elas têm comportamentos econômicos egoístas. Elas não se preocupam com os impactos das suas ações na geração da pobreza e da desigualdade social. E o segundo exemplo refere-se às crises econômicas. Se um grande número de pessoas resolve retirar o dinheiro de circulação do tecido social e mantê-lo parado em suas contas bancárias em razão do medo, esse comportamento contribuirá para gerar uma crise econômica. Além disso, se um grande número de pessoas resolve retirar o dinheiro da economia nacional e levá-lo para paraísos fiscais, esse comportamento egoísta, visando tão somente o lucro, também contribuirá para gerar uma crise econômica. E diante disso, vocês podem me perguntar: Daniel, quais são as causas psicológicas que levam as pessoas a responsabilizar sempre o Estado pela resolução dos problemas sociais e econômicos? Eu listei 6 causas principais que podem nos ajudar a compreender melhor esse fenômeno. A primeira causa consiste na falta de amadurecimento do ser humano. A crença de que o Estado resolverá os seus problemas mais importantes trata-se de uma crença infantil, de que um grande pai, um grande provedor salvará a sua vida. A segunda causa consiste na grande dificuldade que as pessoas têm de se autorresponsabilizarem pelas suas próprias vidas. Em terapia, por exemplo, é muito comum que as pessoas atribuam a responsabilidade por seus problemas sempre a uma terceira pessoa, tendo uma grande dificuldade de se autorresponsabilizarem pelas suas próprias vidas. Além disso, as pessoas também têm muita dificuldade de se corresponsabilizarem pelos problemas sociais e econômicos. É muito comum que as pessoas atribuam a responsabilidade pelos problemas sociais ao Estado, aos políticos, à sociedade, sempre se eximindo da sua própria responsabilidade nesse processo. A terceira causa consiste na crença ilusória de que uma pessoa mais iluminada teria o poder mágico de transformar uma outra pessoa. Basta que a gente analise minimamente a dinâmica das relações interpessoais para que a gente conclua que uma pessoa só se transforma quando ela própria deseja mudar. A quarta causa consiste na crença de que decisões impostas verticalmente por uma parte mais forte sobre outra mais fraca teriam o condão de alterar o seu comportamento. Basta que a gente perceba as relações entre pais e filhos e entre empregadores e empregados para que a gente conclua que decisões impostas de modo vertical não têm o condão de alterar a outra pessoa. A quinta causa consiste na crença de que um grande salvador tem o poder de transformar toda a sociedade. Existem pessoas que têm a crença de que um grande Messias virá à Terra e salvará toda a humanidade. Há outras pessoas que não têm a mesma crença religiosa, mas que têm uma crença similar relacionada ao campo da política. E a sexta causa consiste na falta de conhecimento sobre como funcionam os processos sociais e econômicos. Quando a gente passa a estudar sociologia e economia, a gente percebe que o mundo social é composto pelas ações e decisões de todas as pessoas que o compõem. E, portanto, por mais que o Estado possa nos liderar e nos inspirar,
ele não tem poder de transformar toda a sociedade se as pessoas não cooperarem com essa transformação. E dito isso, vocês podem me perguntar: Daniel, o que a gente pode fazer para corrigir esse cenário? Na minha opinião, a melhor forma de corrigir esse quadro é investindo em educação para todos. Todas as pessoas, de todas as idades, precisam se conscientizar sobre o seu papel, a sua importância, a sua responsabilidade na formação do mundo social. Portanto, todas as pessoas precisam de uma educação que desenvolva a sua autorresponsabilidade pela sua própria vida. Além disso, a educação também precisa estimular o desenvolvimento da responsabilidade social, de modo que as pessoas se corresponsabilizem pelo que acontece na sociedade. E por fim, a educação também precisa desenvolver a consciência sobre o funcionamento dos processos sociais e econômicos, de modo que as pessoas tenham cada vez mais ações mais conscientes, mais responsáveis, mais éticas. Por fim, na medida em que nós nos tornarmos menos egoístas, mais autorresponsáveis pelas nossas próprias vidas e pelos impactos das nossas ações na vida das outras pessoas, na coletividade, nós teremos muito menos problemas, porque perceberemos que todos os problemas pelos quais sofremos são provocados pelas nossas próprias ações. Então é isso, hoje eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço que curta ele e coloque aqui nos comentários o que você achou sobre as ideias aqui apresentadas. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.